Então, boa noite, pessoal, gravando a aula, tá? Mais uma aula de Direito Penal, ainda dentro do tema Teoria Geral da Pena, que nós estamos estudando há um bom tempo, tá? Hoje a gente vai aprender a suspensão condicional da pena. E eu já quero fazer uma primeira intervenção aqui, para vocês não confundirem a suspensão condicional do processo, que está lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, né? Com a suspensão condicional da pena. Então, suspensão condicional na pena no Código Penal e suspensão condicional do processo na Lei 9.099 de 95. Essa é a lei dos juizados especiais, mas esse instituto da suspensão condicional do processo ele é aplicado a qualquer processo penal, tá? Qualquer processo penal, e não somente aos crimes de menor potencial ofensivo. Então, vamos lá, a gente vai falar de suspensão condicional da pena, ok? Conceito e natureza jurídica. Então, dentro do espírito de evitar o recolhimento do condenado a uma prisão de curta duração, o ordenamento jurídico, ele prevê o instituto do sursis. Sursis é suspensão condicional da pena. É um nomezinho em latim, tá? Como se fosse um diminutivo, e a gente chama a suspensão condicional da pena de sursis, tá? E lá na Lei 9.099 a gente fala sursis processual, porque o que está suspenso lá não é a pena, é o processo inteiro, é até mais do que aqui, né? E o sursis, ele está no artigo 77 e seguintes, né, do Código Penal, e também no artigo 82 da Lei de Execução Penal, tá? A famosa LEP. É um instituto de política criminal. Quando o doutrinador não sabe para que serve, ou ele não tem uma explicação razoável, ele fala que é política criminal. É sempre assim, tá? Mas é um benefício instituído a favor do réu. A suspensão condicional da pena. Por quê? O sujeito é julgado, condenado, mas a pena dele fica suspensa. Só isso, entendeu? Ele é julgado e condenado. Ah, mas não vai cumprir pena? Não, não vai cumprir pena. Em determinadas situações, ele não cumpre pena. Ele tem direito à suspensão condicional da pena. Por que condicional? Porque se ele seguir determinadas condições, ele tem direito a essa suspensão. Lembrando que ele precisa preencher alguns pré-requisitos. A gente vai ver daqui a pouco, tá? E esse período em que a pena fica suspensa, a gente chama de período de prova. Nesse período de prova, todos esses pré-requisitos precisam ser atendidos. Se eles forem descumpridos, o sujeito vai ter a sua pena privativa de liberdade decretada. Aí ele perde o direito à suspensão condicional da pena, tá? Ocorre, obviamente, né, na execução da pena privativa, tá, de liberdade, ficando sentenciado em liberdade sob determinadas condições. Então, é para aplicação da pena privativa de liberdade. Pena restritiva de direitos, não, ok? A doutrina fala que o sursis é um direito subjetivo do condenado. Não é uma faculdade do juiz. Não é um juiz que decide se o sursis vai ser aplicado ou não. Presentes os pré-requisitos necessários para a concessão do sursis, o réu faz jus ao instituto, tá? Isso porque é uma famosa o quê? Medida de política criminal, né? Repito, quando a doutrina não sabe explicar direito o instituto, ela fala que é uma medida de política criminal. É um benefício, né, pessoal? É um benefício aí e ele tem a intenção de evitar penas privativas de liberdade de curta duração, aquela pena que não tem eficácia nenhuma, inclusive, né, que muito provavelmente iria iniciar no regime aberto. Então, a intenção do legislador é colocar alguma coisa que tenha mais efetividade para o condenado do que aquela pena privativa de liberdade no regime aberto, né? A gente não tem controle aqui de regime aberto no Brasil. Por quê? Porque não temos os estabelecimentos necessários para o cumprimento dessa pena, né? O albergue, por exemplo. Quem conhece albergue? Ninguém conhece, não existe, né? Existem alguns, né? Não vou falar que não existe nenhum. Alguns existem. Mas, na prática, quase todos os presos que cumprem pena no regime aberto, eles cumprem essa pena em casa, a famosa prisão domiciliar, por falta de estabelecimento adequado, né? Então, a intenção do legislador é justamente essa, deixar de aplicar essas penas privativas
em regime aberto, principalmente, para aplicar alguma coisa mais concreta e que faça com que o condenado, pelo menos, tenha cuidado durante esse período de prova para ele não voltar para o regime prisional, tá? Então, a lei penal usa a expressão poderá ser suspensa, a pena poderá ser suspensa, isso até induz a gente a pensar que é uma faculdade do juiz, mas a doutrina majoritária e a jurisprudência, né, são unânimes em afirmar que é um direito subjetivo do réu. Inclusive, esse é o pensamento do Ministério Público, tá? Inclusive, o artigo 157 da Lei de Execução Penal, ele determina que o juiz ou o tribunal, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, na situação determinada pelo artigo 156, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer conceda, quer a denegue. Então, numa eventual necessidade ou um eventual pedido aí de suspensão condicional da pena, o juiz precisa se posicionar de forma fundamentada, independentemente dele negar ou dele conceder. Tá joia? Joia. Beleza. Espécies e requisitos, né? Além de condições. Olha lá, tudo está no artigo 77 e 78 do Código Penal. São 4 espécies, tá? De sursis. O sursis simples, a gente vai ver, tá? Que é só para apresentar. Sursis simples, artigo 77 e 78 e parágrafo 1º. Sursis especial, 77 e 78 também, mas parágrafo 2º. Sursis etário, 77, parágrafo 2º, primeira parte. Sursis humanitário, artigo 77, parágrafo 2º, segunda parte, tá? Então, vamos lá. Com relação ao sursis etário, só se beneficia desse sursis, né, dessa suspensão condicional da pena, o sujeito que é condenado maior de 70 anos, tá? E lembrando, 70 anos não é da data do fato, né, do cometimento do fato, é da data da sentença. Beleza? Sentença de primeira instância, inclusive. Não importa a condição física desse idoso, tá? Pré-requisito é ele ter 70 anos. Se tiver em ótima saúde, também tem direito ao sursis. No humanitário, né, no sursis humanitário, é diferente. As razões de saúde que vão justificar a suspensão da pena, tá? Pode ser uma doença, por exemplo, que exige um tratamento, né, fora de um estabelecimento carcerário, ou uma doença que te impossibilita, né, de ficar preso, ou, por exemplo, hemodiálise, que você tem que ir lá 2, 3 vezes por semana e fica muito vulnerável, né, a questão da sua saúde, fica extremamente vulnerável. Então, esse é o sursis humanitário. Por isso que ele tem esse nome, aliás. E, basicamente, nos 2 primeiros, né, o sursis simples e o sursis especial, a pena privativa de liberdade a ser suspensa, ela não pode ser superior a 2 anos, tá? Então, o sursis existe para penas que não ultrapassam 2 anos, ok? Considerando-se, inclusive, concurso de crimes, tá? O concurso material, concurso formal ou crime continuado. Somando, se superar 2 anos, não faz jus, tá? E o período de prova? Nesse período essa pena que seria de 2 anos, certamente aí, ou muito provavelmente num regime aberto, né? Ainda que seja privativo de liberdade, seria num regime aberto, considerando aí o tempo. Esse período de 2 anos é convertido numa suspensão condicional da pena, que vai variar de 2 a 4 anos. Então, esse período de prova, esse período de suspensão, ele varia de 2 a 4 anos. É no caso concreto que o juiz vai determinar qual é esse tempo estimado, tá? Obviamente, o juiz vai fundamentar, mas esse período, olha só, é até vantajoso, talvez, para o Estado, né? Ao invés do réu cumprir uma pena, né, do condenado cumprir uma pena ali de 2 anos em regime aberto, ele vai ter uma pena que fica suspensa e ele precisa seguir aquelas condições determinadas durante 4 anos, por exemplo, ou 3 anos, 3 anos e meio, 2 anos e meio, ou que sejam os 2 anos, mas ali o réu já com aquela, poxa, eu estou em liberdade, mas eu preciso seguir umas condições, né? Qual que é a diferença dele estar em liberdade ou para uma pena privativa de liberdade em regime aberto? Nenhuma. Então,
de repente, ali ele segura mais a onda, né? No momento ali de pensar em cometer um outro crime, por exemplo, porque pelo menos ele está seguindo aquelas condições. Então, olha lá. E nos 2 últimos anos, né, no sursis etário e no humanitário, a pena a ser suspensa não pode suplantar 4 anos. Então, sursis humanitário ou etário são crimes com penas de até 4 anos e não 2 anos, como nas modalidades simples ou especial, tá? Isso levando em conta também o concurso de crimes e o período de prova aí também é maior, né? Claro, o período de pena é maior, mas o período de prova também. De 2, ou melhor, de 4 a 6 anos, tá? No sursis simples, que é o primeiro modelo que a gente tem, no primeiro ano do período de prova, o condenado precisa prestar serviços à comunidade ou submeter-se a uma limitação de fim de semana, tá? E isso levando em conta que são modalidades de penas restritivas de direito. Melhor isso do que ficar numa pena privativa de liberdade no regime aberto, que não tem nenhum tipo de contraprestação, talvez muito mais oneroso para o condenado, viu? Talvez muito mais oneroso. Por isso, essa opção legislativa estatal. No sursis especial, quando o condenado reparou o dano ou se ele não conseguiu reparar esse dano, ele comprova a necessidade, ou melhor, a impossibilidade de reparar esse dano, se as circunstâncias do artigo 59 forem inteiramente favoráveis, quais são as circunstâncias do artigo 59, pessoal? As circunstâncias judiciais, né, que inclusive a gente analisa na primeira fase da dosimetria da pena, né? São as circunstâncias judiciais. Se essas circunstâncias forem favoráveis, o juiz pode substituir a pena, tá? Ou melhor, ele pode substituir a exigência do artigo 78, parágrafo 1º, que é o quê? A gente acabou de ver aqui, ó, vou até retornar. A prestação de serviço à comunidade obrigatória ou a limitação de fim de semana. Então, ele pode substituir essas 2 penas alternativas pelas condições seguintes, ó, proibição de frequentar determinados lugares, por exemplo, boates, bares, estádios de futebol, né, locais mais propícios a cometimento de crimes, né, principalmente os crimes de menor potencial ofensivo. Outra, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Então, o sujeito vai de Belo Horizonte para Betim, ele precisa pedir autorização judicial, porque ele está saindo da comarca, tá? E o comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Comparecer lá na vara da execução penal todo mês para informar o que ele está fazendo, se ele está estudando, se ele está trabalhando, tá? E nos demais sursis, né, no etário e no humanitário. As condições a serem cumpridas no primeiro ano de período de prova vão depender se o beneficiário reparou ou não o dano resultado do crime, né? A sentença pode especificar outras condições, ou seja, esse rol não é taxativo, esse rol de condições é exemplificativo. O juiz pode impor uma condição que ele entenda necessária, né? Mas é claro, né? Ele pode especificar outras condições, né? Obviamente, desde que elas sejam adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Só no caso concreto que ele vai analisar essas circunstâncias, né? E, por fim, não importando a espécie, só poderá valer-se da medida alternativa do sursis o condenado não reincidente em crime doloso. Então, o sujeito é reincidente em crime doloso, tchau, benção, não faz jus ao benefício, tá? Quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. Basicamente, a gente mencionou aqui as circunstâncias judiciais que estão lá no artigo 59 do Código Penal. E não seja indicado ou cabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal. O que está lá no artigo 44, pessoal? São as penas restritivas de direitos, né, que são utilizadas de forma alternativa às penas privativas de liberdade, tá? Então, se couber uma pena privativa de liberdade, ou melhor, se couber uma pena restritiva de direitos, o condenado não faz jus à suspensão condicional da pena, tá? O legislador ele fala assim, olha, é melhor aplicar uma restritiva de direitos logo do que suspender essa pena por algum tempo. Então,
vamos usar aquilo que o 44, né, o artigo 44, já dá para a gente, que são as penas restritivas, né? Revogação do sursis. A suspensão condicional da pena pode ser revogada, é óbvio, né? A lei anuncia as hipóteses de revogação obrigatórias e revogação facultativa, tá? Revogação obrigatória. Quando a revogação da suspensão condicional da pena ela é obrigatória? Olha lá. Quando o beneficiário é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso, então o sujeito é condenado com uma sentença irrecorrível, ou seja, já transitou em julgado, e por prática de crime doloso, ele automaticamente deixa de fazer jus ao benefício, tá? Quando o beneficiário frustra, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetua sem justo motivo a reparação do dano. Então, se o condenado não paga a pena de multa, se ele frustra essa execução, né, da pena de multa, ou se ele não repara o dano, ele também automaticamente perde o benefício da suspensão condicional da pena. E quando o beneficiário descumpre as obrigações de prestação de serviço à comunidade ou limitação de fim de semana, aquelas que ocorrem no primeiro ano do SUSIS, né, ele também automaticamente perde o benefício, tá? E temos também a revogação facultativa. Aí não é obrigatória, é o juiz que vai decidir se é caso de revogação ou não. Olha lá. Quando o condenado descumpre qualquer outra condição imposta por ocasião da concessão do beneficiário, né, naquelas outras condições que são impostas pelo juiz, lembrando mais uma vez que as condições são um rol exemplificativo e não taxativo, o juiz pode desenvolver uma outra condição a depender ali do caso concreto, tá? E quando o beneficiário é condenado de forma irrecorrível, ou seja, com sentença penal transitada em julgado, né, pela prática de um crime culposo ou contravenção penal. A pena, obviamente, né, privativo de liberdade ou restritivo de direitos. Então, se ele comete um crime doloso, a revogação é obrigatória. Agora, crime culposo ou contravenção penal, a revogação é facultativa. É uma faculdade do juiz. E a cassação, pessoal? A cassação da suspensão condicional da pena. Uai, cassação não é revogação, não? Não, cassação é outra coisa, olha só. No primeiro instituto que a gente falou, né, da revogação, a causa é superveniente ao início do período de prova, tá? No segundo caso, né, na cassação, não, é diferente. A causa é posterior ou melhor, ela é anterior ao período de prova, tá? Então, quais são as causas da cassação do sursis? Eu estou falando de cassação e não revogação. Olha lá. O não comparecimento injustificado do beneficiário na audiência admonitória, tá? O provimento de recurso da acusação contra a concessão de medida alternativa na sentença condenatória. Então, se a acusação entra com recurso de apelação, por exemplo, né, contra a concessão da medida alternativa, ela vai ser cassada. Se o MP fala, não vale, o MP recorre, tá? O Ministério Público é o órgão acusatório. Ele recorre e fala, não, de jeito nenhum, aqui não cabe cassação, não cabe suspensão condicional da pena, e aí fundamenta, obviamente. O juiz acata o argumento do Ministério Público, é cassada. Por quê? Porque foi um problema, né, uma ilicitude na origem do problema, e não na decorrência, né, do caso aí do Instituto, do SUSIS. E a outra situação, né, quando o condenado na audiência recusa as condições atreladas, né, ao benefício. O juiz determina algumas condições, algumas são legais e outras são facultativas, né? Algumas já existem ali por lei, outras são facultativas. Se o condenado não acata essas condições, obviamente ele não vai fazer jus ao benefício, tá? E a prorrogação do SUSIS, pessoal, quando ele vai ser prorrogado, né? Quando facultativa a revogação, o juiz preferir estender o período de prova até o máximo, evitando-se o cancelamento imediato do benefício concedido. Então, no caso de revogação facultativa do SUSIS, o juiz pode até tomar uma outra atitude. Ele fala, olha, a revogação é facultativa, mas em vez de eu revogar,
eu vou estender o período de prova, eu vou estender o SUSIS para avaliar melhor o caso. Ele pode fazer isso, tá? O outro caso é quando o beneficiário esteja sendo processado por outro crime ou contravenção. Quando ele for condenado, gente, a um crime doloso, lembrando, é uma condição o quê? Obrigatória de revogação. Se ele é condenado com sentença penal transitada em julgado, né, a um crime culposo ou contravenção penal, a revogação é facultativa. Agora, se ele é processado sem condenação, nós estamos diante de uma causa de prorrogação do período de prova, ok? O período de prova é prorrogado enquanto durar esse processo, tá? Então, a prorrogação desse tipo de situação ela é automática e perdura até o julgamento definitivo desse processo, ok? Pessoal, instauração de inquérito policial não é suficiente para acarretar a prorrogação do período de prova, não, tá? Cuidado. E a extinção do SUSIS, pessoal? A extinção do SUSIS, né, nos termos lá do artigo 82 do Código Penal, ele informa o seguinte, ó, expirado o prazo sem que tenha havido revogação do SUSIS, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Então, se o sujeito cumpre todas as condições, a pena é declarada o quê? Extinta. Nós temos a extinção da punibilidade, o sujeito não será mais preso em razão desta pena que já foi o quê? Totalmente executada. Tá joia, pessoal? E é isso. Agora eu vou cancelar a gravação para a gente entrar aqui nas perguntas. Muito obrigado aí pela presença de todos.